entende qual é o nosso propósito. Eu frequentei por um tempo uma igreja, nossa família, e um dia a gente saiu de lá. A igreja iniciou uma campanha maravilhosa para a arrecadação de recursos para uma reforma. A igreja já era uma igreja bem confortável, climatizada, bancos confortáveis, enorme, dá para todo mundo. E iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para crescer ainda mais. Eu saí da igreja, Francine e eu andamos, e no meio do caminho a gente encontrou um senhor mexendo no lixo. Ele tinha um carro de mão, sabe aqueles carros de geladeira? E ele estava ali catando lixo. Eu observava ele tirar uma sacola mofada de pães e ele guardava no carrinho para levar para casa. E ele viu a gente passar. A gente estava arrumado do jeito que a gente vem para a igreja, não é? E ele imaginou que a gente teria alguns trocados. Obviamente ele pediu: por favor, não tem não um trocadinho para eu levar uma comida para minha família? E aquela pergunta meio que machucou meu coração. Sabe por quê? Porque o trocado que eu tinha dado de oferta na igreja. E eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Qual tem sido a minha prioridade? E no caminho eu fiquei triste, porque era a melhor forma de demonstrar o meu cristianismo era ali, na rua, com alguém que precisava conhecer Jesus e que tinha outras necessidades. Mas eu tinha preferido fazer de outra forma. E eu fui orando, dizendo: Senhor, por favor, se for da tua vontade, me dê uma outra oportunidade de encontrar com esse Senhor. O tempo passou e Deus me deu essa oportunidade. A gente se encontrou mais uma vez na rua, e dessa vez a gente tinha uma cesta básica, graças a Deus. E a gente entregou, ele saiu muito feliz e voltou para sua casa. Outro dia a gente estava em outra situação e viu ele passar e ele disse: olha, a minha velha ficou muito feliz, viu, com sua ajuda. Até agora ainda está rendendo. E a gente foi conversando no caminho e ele disse: olha, vamos conhecer minha velha? Ela ficou tão feliz, ela não acreditou que isso tinha acontecido. Ela precisa lhe conhecer, precisa conhecer sua família. E eu disse: bora. Era um sábado. Em vez de ir para a igreja, a gente fez um almoço. Preparou um almoço, levou para casa desse senhor, mas no caminho, ele carregando aquele carro de mão super pesado, a gente passou pela igreja que a gente congregava. Ele passava por ali todos os dias e ninguém da igreja havia notado. E a gente andou por mais quilômetros até chegar na casa dele. Curiosamente, a gente passou por outra igreja adventista e adivinha, ninguém tinha notado. E a gente chegou na casa dele. Eu não posso chamar de casa. Era construída com lata, barro, palha, lona. O seu piso era barro puro, junto com lama, porque quando chovia a pingueira aparecia e a lama empoçava ali. E a gente entrou, conhecia a esposa dele, que era avó, tinha 2 netinhas morando com ele. A gente conversou sobre várias coisas, almoçou juntos, e eu fiquei, coçando para perguntar para ele: você conhece aquela igreja que a gente passou nesse canto? Ele disse: não, eu passo por ali todo dia, quando vou trabalhar. Ele chama de trabalho, porque por ali ele conseguiu seu sustento. Mas que forma terrível de se sustentar. Eu passo por ali todo dia, quando vou trabalhar. E aí eu perguntei: e alguém dali veio lhe visitar aqui alguma vez? A poucos metros de distância. E ele disse: por que viriam? O que é que eu tenho para oferecer para eles? Ninguém nunca veio aqui.
Era a deixa para dizer, eu sou adventista também. Mas a resposta que ele deu me fez sentir vergonha, sabe? Porque por vezes a gente não tem entendido muito bem o que Jesus tem nos ensinado. E eu perguntei mais uma vez, e dessa forma: será que você aceitaria ir até a igreja comigo algum dia? Ele disse: olha para mim, olha para minha roupa. Eu estava com uma roupa suja, rasgada. Ele disse: essa é uma das melhores que eu tenho. Você acha que eles vão me aceitar eu entrando assim? Não vão, não. E aquilo foi uma facada em mim, sabe? Porque por vezes eu venho para a igreja, falo sobre o reino de Deus para pessoas que já conhecem esse reino. E tem um montão de pessoas que não conhecem lá fora, aguardando que eu vá levar esse reino até eles. Mas às vezes eu estou tão concentrado nas coisas temporais, na estrutura, nos costumes, que não me sobra tempo para cumprir o propósito pelo qual essa estrutura e esses costumes existem. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, a gente está encerrando aqui, ela faz uma citação bastante importante na página 415. Ela diz assim, ó: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória e revelarão em sua vida e em caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é a revelação do caráter do amor divino. E essa revelação é feita pelos seus filhos. Revelar significa fazer conhecer. O que Ellen White está falando é que a última mensagem a ser revelada para o mundo é fazer conhecer pelos filhos de Deus a maravilhosa graça de Cristo. Glória a Deus! Agora você percebe, só se revela quem não conhece. Mano? Só se dá a conhecer aquilo que não é conhecido. O que Ellen White está falando, e o que Jesus falou em todos os seus sermões, é que o reino de Deus precisa ser conhecido. E quem é que vai revelar o reino de Deus aos outros? Olha aí. Olha vocês. Somos nós. E voltando para falar de propósito, esse é o propósito pelo qual nós estamos vivos. É o motivo de estarmos aqui. Tem você revelado a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo àqueles que não conhecem? Tem você gastado tempo, esforço e empenho para alcançar aqueles que não estão aqui dentro? Se você tem feito isso, meu irmão e minha irmã, você entendeu tudo direitinho. Mas talvez eu esteja falando para alguém que, como eu, por muito tempo, não estava entendendo. Alguém que gastava o tempo fazendo tantas coisas, cultivando cargos, gastando tempo na estrutura eclesiástica. E não me entendo errado, não é uma crítica à igreja. Tudo isso aqui é uma estrutura que
é importantíssimo para levar ao reino de Deus, para levar o reino de Deus às pessoas que não conhecem. Mas quando eu me importo mais com isso do que com aqueles lá fora, tem alguma coisa errada comigo. E por muito tempo eu fui assim. Mas Jesus não abandona os fracassados. E se você, assim como eu, passou um tempo sem entender, Jesus usou essa manhã para dar uma passadinha aqui no pouso da graça. Amém. Para poder olhar para você e dizer: meu filho, seja minha testemunha. Amém. Esse é o seu propósito. Mas olha, não seja testemunha para quem já me conhece. Seja uma testemunha para quem ainda não me conhece. Isso é ser o reino de Deus. Amém. Nós ouviremos uma música mais uma vez. E eu queria convidar você a fazer uma reflexão, sabe? Sem medo de ser feliz, a pensar em como tem sido a sua vida como cristão, a como tem sido a sua vida como filho de Deus, e a observar quanto tempo você tem destinado para apresentar Jesus aonde você for. Eu digo aonde você for mesmo, porque você pode ser testemunha de Jesus aqui nessa vizinhança. Amém. Você pode ser testemunha de Jesus lá na sua casa, aos seus familiares que não conhecem Jesus. Você pode ser uma testemunha lá no seu trabalho, na faculdade, onde tem amigos jovens que não conhecem Jesus. Você pode ser essa testemunha, seja onde for, você precisa ser essa testemunha. E você só mostrará que está entendendo certo, se de fato você testemunhar do amor de Cristo. Quer você ser uma testemunha fiel de Cristo? Amém. Enquanto você estiver ouvindo essa música, se coloque de pé e diga: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu quero mostrar o Senhor para os outros. Me tira de onde eu cheguei, refaz os meus conceitos, para que eu possa entender de fato a Tua revelação. E me faz uma testemunha onde quer que eu for.